E vamos iniciar o culto desta terça-feira. Que o Senhor Todo-Poderoso fale conosco, que Ele use da graça, da compaixão, da misericórdia dEle, que Ele perdoe os nossos pecados, que Ele use da bondade dEle para com cada um de nós. Eterno e poderoso e único Deus, recebe-nos nesta manhã como adoradores do Senhor, cultuadores da Tua beleza, da Tua majestade, da Tua santidade. Senhor, nos conhece muito bem. O Senhor sabe das nossas fraquezas, das nossas debilidades, mas que isso, Senhor, nunca seja desculpa para nenhum de nós, mas que o Senhor nos perdoe e nos aceite nesta manhã como adoradores. Que o Senhor nos aceite como servos que estão aqui para adorar o Senhor, cultuar o Senhor em espírito e em verdade. Fala conosco, livra-nos, Senhor, da mentira. Esta é a oração que eu deposito aos teus pés, no nome do Cristo Jesus. Amém. Amém. Dentre outras passagens que a gente vai se utilizar hoje, eu quero convidar você para deixar uma marcaçãozinha aí na sua Bíblia, para ficar mais fácil para você, quando precisar abrir. 1 João, capítulo 1, versículos 1, 3 e 4. 1 João, lá no finalzinho da Bíblia, né? Capítulo 1, versículos 1, 3 e 4. Por que não o versículo 2? Não é que não o versículo 2, é porque o versículo 2 não está no texto original e é um explicativo dos versículos 1, 3 e 4, tá? Só por isso. Mas você pode ler, não tem problema nenhum, não. Você pode observar aí na sua Bíblia, muito provavelmente, eu não sei qual a Bíblia que você está utilizando, mas muito provavelmente o versículo 2 de 1 João 1 está entre parênteses, né? Isso indica que ele não faz parte do texto original, mas é um explicativo. É um texto que foi acrescentado, mas não fora do contexto. Ele explica, orienta. Hoje, irmãos, porque tem tanta coisa acontecendo, né? Eu não sei até que ponto vocês acompanham o que acontece por aí, as loucuras que são feitas em nome de Deus, né? E usando como sustentação o Espírito Santo. Então, sempre é bom a gente esclarecer por quê. Eu sei que vocês sabem, ou a grande maioria já sabe,
Mas esse vídeo que eu estou gravando fica aí no Facebook, vai para o meu Twitter, vai para o meu blog, vai para o blog, vai para o nosso grupo, vai para o YouTube, né? E agradecendo já os likes que vocês têm dado aí, o YouTube tem indicado um pouco mais o nosso vídeo. Então, muita gente tem visto, né? E isso ajuda as pessoas a conhecerem verdadeiramente Jesus e um pouco mais da palavra do nosso Senhor. E a gente espera que esse trabalho esteja ajudando pessoas a seguirem verdadeiramente Jesus numa denominação séria. Hoje eu estava vendo, por exemplo, você vê como as coisas são terríveis, né? A Câmara dos Deputados vai retomar hoje. Eu não vou falar de política, não é isso. Só para explicar uma coisinha aqui. Hoje o assunto sobre, esse é o título, né? Isenção de impostos para as igrejas. Na verdade, o título está completamente errado. É isenção de impostos para as denominações. Igreja não paga imposto, porque igreja é uma reunião de salvos. Igreja acontece em qualquer lugar, não necessariamente num prédio. O que está num prédio são as denominações. Só isso que eu queria falar. Então a gente precisa saber muito bem a diferença entre igreja e denominação. A maioria das pessoas frequentam uma denominação. Igreja não. A igreja somos nós. Eu sou parte da igreja. Você é parte da igreja. Isto aqui, este acontecimento, este evento, esta live de todas as manhãs, isto é igreja. Entendeu? O que paga imposto é a denominação. Por quê? Ela tem inscrição municipal, esse CNPJ, tem um nome, tem um registro, ela é uma sociedade. Em alguns casos é uma empresa. Tem funcionário registrado, tudo. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? Então, precisa tomar muito cuidado. Por causa disso que eu faço uma diferença muito grande entre igreja e denominação. Igreja denominacional. Essas têm que pagar imposto. Dai a César o que é de César. Agora, a igreja não paga imposto. Ela é espiritual. Como é que você vai cobrar imposto de algo espiritual? Estou só trazendo. Porque hoje a gente vai falar de adoração. Você sabe o que é adoração? Perguntar para o seu, eu vou perguntar. Porque todo dia a gente adora a Deus aqui. Agora, o que é adorar a Deus? Eu fui buscar
no dicionário o que é adoração, para poder explicar melhor. Adoração é uma atitude de extremo respeito. Então, quando você fala assim, eu adoro leite condensado, está errado. Não tenha como a gente ter extremo respeito ao leite condensado. Entendeu? Deixa eu ler o que a irmã escreveu aqui. Amém, irmã. Amém. Adorar é ter extremo respeito ao objeto da adoração. Então não tem como a gente falar aqui, por exemplo, que os católicos não são idólatras. Não tem como desvincular. Porque se você pegar uma igreja, uma estátua qualquer, uma imagem qualquer de uma igreja e quebrar, eles vão processar você. Porque eles vão dizer que você desrespeitou. Então isso quer dizer que eles adoram. Porque adorar é ter extremo respeito. É reverenciar. Adorar é cultuar. Está vendo como é importante a gente conhecer o que quer dizer as palavras? E na verdade, irmão e irmã querida em Cristo, eu não estou aqui atacando ninguém. Eu estou esclarecendo. Eu me esclareço e esclareço aqueles que querem ser esclarecidos. O homem em si e por si, ele não consegue realizar a Deus uma adoração perfeita. Por quê? Eu, como homem, você, como mulher, como homem, humanidade, né? A gente não consegue, por mais que a gente tente, por mais que a gente seja puro, a gente não consegue transmitir, emanar a verdade pura. Não consegue. Não consegue. Por quê? Porque a própria Bíblia, em Jeremias 17, 9, e Isaías 55, 8 e 9, a própria Bíblia explica isso para a gente. Por que a gente não consegue? Porque nós temos um coração enganoso e uma mente limitada. E um coração enganoso e uma mente limitada cria o erro. E o erro gerado pelo nosso coração enganoso e pela nossa mente limitada não é facilmente percebido por nós. Por causa disso que muita gente está no erro, continua no erro, e se você falar para eles que eles estão no erro, eles vão brigar com você. Por quê? Porque o homem tem um coração enganoso e uma mente limitadinha. E o que piora essa condição, querido irmão e querida irmã, é quando você está envolvido, quando você está no meio de pessoas envolvidas no erro também. Aí aquilo passa a ser a coisa mais normal do mundo. Aquilo passa a ser a coisa certa, porque você está errado
e você está num ambiente errado também. Então, aquilo que é errado para quem está vendo, observando, pô, mas isso aqui é loucura. O que esse povo está fazendo? Você está de fora. Agora, quem está lá dentro é aquilo mesmo. Pelo coração e pela mente. E isso tudo que eu estou falando aqui está escrito na Bíblia, viu? Não penso vocês que eu estou... Nossa, não, está na Bíblia. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 3 e 4. Em nome de Jesus, todas as vezes que eu citar uma passagem bíblica, leiam. Eu não sou perfeito. Eu erro a beça. Então leiam. E não existe sabedoria quando a gente coloca a nossa base de sustentação naquilo que é enganoso e limitado. O que quer dizer isso que esse cara está falando? Eu vou dar exemplo, eu sempre dou exemplo, né? Eu sou ruim de exemplo demais. Mas, por exemplo, você é casada, minha irmã. Se a sua base de sustentação é o seu marido, você está no engano. Meu irmão, você é casado? Se a sua base de sustentação é a sua querida esposa, você está no engano. Por quê? Ora, porque ela tem um coração enganoso, tanto quanto você, e uma mente limitada, tanto quanto você. Então, a sua base, olha o que eu estou falando, a sua base não pode estar em outro ser humano. A nossa base de sustentação deve estar no eterno, no grande eu sou. Porque se a sustentação de qualquer um de nós vier de outro homem, nós seremos contaminados. Somente a Bíblia Sagrada, só ela. Não adianta. Não, mas aqui a gente... Não, mas não está errado. Não tem esse negócio de aqui a gente crê assim. Que Bíblia você usa? É a Bíblia cristã, né? Óbvio, né? A Bíblia só pode... Não, Bíblia é uma coleção de livros, né? Mas você usa a Bíblia cristã, sendo uma coleção de livros? Então você não pode crer diferente de mim. Porque senão ou eu ou você, os dois estamos errados. Porque a Bíblia é a nossa base para estipular para mim, para você, para qualquer um, como é a adoração verdadeira. E a Bíblia é, por escrito, a nossa base de sustentação. Então, ela é muito, extremamente forte. Isso que eu estou falando aqui também, não pensem que está tudo na Bíblia. Está tudo na Bíblia. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19, e Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Se a Bíblia Sagrada, se as Escrituras forem a nossa única regra de fé e conduta e prática, então tudo o que não concordar com a Bíblia, pela Bíblia, é julgado falso.
Isso também está na Bíblia. Isaías capítulo 8, versículo 20. O que um cristão temente a Deus não pode, não deve fazer, me perdoa às vezes usar o termo não pode, né? Mas é o coloquial, né? É como a gente fala, né? É que usar trechos da Bíblia para nossa sustentação do que é a verdadeira adoração. É isso que a maioria faz, eles pegam trechos da Bíblia, né? Versículos da Bíblia, para dizer, está vendo, olha, isso tudo que nós estamos fazendo está na Bíblia, mas eu não posso pegar partes da Bíblia para me sustentar quando a Bíblia diz que toda a Escritura é inspirada e proveitosa. Não são trechos da Bíblia, é toda a Escritura. 2 Timóteo 3,16 e Romanos capítulo 15, versículo 4. A Bíblia, ela é todinha. A Bíblia é exatamente, Esther. Exato, querida. Isso é falso. Isso é preguiça. Isso é mentira. A Bíblia, ela é todinha dada por Deus. E é ela que define para nós o que é e o que não é adoração. Ela define, na verdade, o que é. A gente conclui do que é o que não é. Ora, Deus nos deu capacidade para pensar. E falando tudo isso, eu digo para vocês, adoração, existe a adoração bíblica, verdadeira, e existe a falsa adoração. Uma adoração sem santidade. Essa adoração não é verdadeira. A Bíblia alerta, mas a Bíblia alerta. É que as pessoas leem as coisas na Bíblia e elas não conseguem, infelizmente, ampliar o que está escrito. Não é mudar. É pegar o que está escrito e trazer aqui para o nosso dia. Opa, peraí. Lá em Mateus 24, 24, está dizendo dos falsos profetas. Peraí, isso que eu estou vendo aqui, está enquadrado aqui? É isso que nós temos que fazer. Porque a Bíblia, a Bíblia é atual. Ela é atual quando você traz ela para os dias de hoje. Quando você consegue fazer isso. Pela graça de Deus através do Santo Espírito. Mas tem que buscar isso. Porque se você pegar a Bíblia, por exemplo, ficar lendo, e não trouxer ela para a sua vida, tem coisas ali que não servem para nada. Porque você não trouxe ela para a sua vida. Tem muita gente que conhece a Bíblia, mas conhece a Bíblia de 4.000 anos atrás. Não adianta. Eu tenho que pegar isso e falar, peraí, olha isso aqui nos dias de hoje. Como é que eu vou viver isso? Aí ela é atual, claro. Então nós temos que ler. Está vendo por que eu fui? É claro que eu sei o que é adorar. É óbvio. Para mim é óbvio, né? Mas eu fui procurar mais argumentação para trazer. Mesmo jeito que está escrito lá.
os falsos adoradores têm somente uma aparência de piedade. O que é piedade? Por que estão usando piedade? Está lá em 2 Timóteo 3,5. Algumas Bíblias já tem um termo mais atual, mais para hoje. Não é mudar a Bíblia. É fazer com que a gente hoje entenda a Bíblia. Por causa disso que existem as revisões e tal. Não é mudança de Bíblia. É as palavras que mais se usam na época das revisões. Está dizendo lá em 2 Timóteo 3 que as pessoas têm aparência de piedade, mas na verdade não são piedosas coisa nenhuma. Você tem que ver isso. Falar, peraí, isso aqui não tem nada. Não. Ou tem, ou está certo. A nossa base para julgar não pode ser o nosso coração enganoso e nem a nossa timidamente. A nossa base para julgamento é a Bíblia. Jesus disse, olha, não julgue, não sei o quê, porque se você não usar a Bíblia. É isso que ele está dizendo. Se você for julgar fundamentado no seu coração e na pequenez da nossa mente, nós vamos julgar errado. Não é proibir de julgar, é proibir de julgar fundamentado no que você acha, no que você pensa, no que sua mãe te ensinou. As nossas mães ensinaram coisas muito boas para a gente, claro, mas também ensinaram coisas que não eram verdade. Minha mãe foi da época que comer manga e tomar leite matava. Quando eu descobri a história do leite com a manga, que vem lá da época dos escravos, eu falei, mãe, não tem nada a ver, olha, os donos de fazenda falavam isso, assim, fui explicando. Mas ela continuou com o batidão, entendeu? Então, você quer julgar, não se esqueça que quando você julga segundo a Bíblia, o primeiro que é julgado é você, não é? É ou não? Claro que é. Você está lendo, poxa vida, ali está errado, mas eu também, hein? A Bíblia fala, o Espírito Santo fala com você. Então nós temos que saber que existe falsa adoração, é bonito, diverte, tem coisas que são bizarras. Agora de manhã eu estava vendo um vídeo aqui, o sujeito, ele entra, dá um pulo para frente da igreja, assim, começa a jogar capoeira e tal, e levanta. Meu Deus, de capoeira dentro da igreja, e o povo aplaudindo, gritando, e todo mundo está ficando louco. O povo está endoidando. Você vê que são pessoas assim que não conhecem nada de Bíblia, porque se tem ali uma pessoa que conhece um pouquinho, a pessoa fala, não, estou fora. Vira as costas, pega a mulher, o filho, ou está sozinho, sai e vai embora. Que isso? Porque se eu estou lá pregando, fazendo qualquer coisa, o sujeito começa a pular com o negócio, já fala, para aí, pode parar. Você está impedindo. Que Espírito Santo? Isso é espírito, claro. Ou é carne mesmo. Eu acho que isso aí é carne. Não é espírito, é carnalidade. Né? Espírito Santo o quê? Você acha que o Espírito Santo vai fazer alguém ficar jogando capoeira durante um culto a Deus? É porque esses cultos não são para Deus. É isso que você precisa entender. Esses cultos são para as pessoas que estão lá. É divertimento. É entretenimento para quem está lá.
Não é para Deus. São falsos adoradores que querem somente coisas aprazíveis. Isso também está na Bíblia. E está desde o Velho Testamento, está lá em Isaías capítulo 30, versículo 10. E eu poderia ficar falando aqui até 2, 3 horas da tarde, mas não é o caso. Não porque eu falo muito, não, porque eu sei e falo, não, porque tem muita coisa escrita aqui. Porque a maioria dessas denominações que a gente vê aí, não igrejas, porque na verdade não existe igrejas. Se você for analisar friamente, é outro negócio errado. Não tem igrejas, né? Eu não fico tocando. Pastor, eu nem gosto de falar que eu sou pastor, porque a ideia de pastor hoje é de um salafrário que vive às custas de dízimo, um sujeito que não quer trabalhar, entendeu? Que pegou uma Bíblia e dá umas olhadas. Então, essa é a ideia de pastor. Então, eu não gosto, né? Pastor, hoje não tem mais muito esse negócio de cheque, mas a ideia no comércio de pastor é sujeito que vai lá, pede para ser abençoado pelo dono da loja, ele da loja, né? Pela oficina. É o sujeito que dá cheque sem fundo. Então, eu não fico me alardeando como pastor, até porque eu não sou pastor. Eu estou pastor. Mas não existe de que igreja? A igreja é uma só. A igreja é a igreja de Cristo. Não tem outra igreja. Tem, e o que existem são outras denominações. Denominação quer dizer o nome. O nome. Qual o nome da sua igreja? A igreja de Cristo. É a única igreja que existe. Não existe outra. Ou existe? Se você mostrar na Bíblia para mim, pastor, mas tem ali, aqui são as denominações. Não, você está falando. Falaram para você que isso refere-se às denominações, porque não há uma denominação, uma sequer na Bíblia. Mas e Efésios, a igreja de Éfeso, a igreja de Corinto? A reunião acontecia naquele local, mas não precisa ver que não tem nome. Tem nome. Tem lá a Assembleia de Deus de Corinto. Não tem. Quando o Paulo escreve, ele escreve aos Gálatas. Ele está escrevendo para quem? Para o povo da Galácia. Aos Tessalonicenses, ele está escrevendo para a Igreja Quadrangular. Eu estou citando nomes, não estou só citando nomes para você entender o que eu estou falando. Igreja Quadrangular de Tessalônica, é óbvio que não. Porque a igreja é uma só. O que existem são as denominações. Então existem falsos adoradores. Claro, Jesus mesmo fala isso. Se você for ler João, agora precisa entender, né? O que está escrito, né? Capítulo 4, versículos do 1 ao 24. No versículo 22, você vai ver a instrução de Cristo Se abrir aí, você vai me acompanhar. E se não estiverem adorando em espírito e em verdade, a pessoa de Cristo não está sendo adorada no agrado do Pai. João capítulo 4, versículo 24. Esta passagem de João 4, do 1 ao 24, Jesus estava conversando lá com uma samaritana.
Você sabe que samaritano é judeu também, né? Era judeu, né? Só que eles tinham uma linhagem, uma doutrina um pouco diferente em algumas coisas, consideradas pelos judeus de Jerusalém como uma linhagem poluída, os samaritanos. João capítulo 4, versículo 9. Se não me falha a memória, se eu estiver errado, vocês me corrigem. Mas está falando disso. E judeu, por mais pobre, por mais miserável que ele fosse, porque eu estou me referindo à época bíblica, né? Eles tinham conhecimento da vinda do Messias, mas eram completamente ignorantes da vinda de Cristo. Sabiam que o Messias viria. Até hoje eles sabem, estão esperando o Messias que já está voltando para buscar o seu povo, né? Então, a adoração deles era uma adoração fundamentada, baseada em fatos e cerimônias, mas não tinha o alvo correto. Qual que é o alvo da adoração? É Cristo. Qual que é o alvo da igreja? A pessoa de Cristo. Uma igreja denominacional que faz um culto que não tenha Cristo como alvo, as coisas de Cristo como alvo, a palavra de Cristo como alvo, é um culto falso. Se você está gostando do culto, começa a ficar preocupado. Nossa, esse pastor é uma maravilha. Como ele fala? Olha, a palavra fala comigo. Começa a ficar preocupado. Porque a palavra de Deus não é para te agradar, não é palavra amiga, não é palavra de... A palavra de Deus é para tirar a casquinha da ferida. O culto deve ser isso, deve ser um culto para Cristo. Por causa disso, quando o sujeito dá um pulo lá e começa a jogar capoeira, mas espera um pouquinho, aonde que está Cristo aí? Aonde Cristo está sendo exaltado e glorificado aí? O sujeito pula, outro fica girando, e não sei o quê. Aonde está Cristo sendo glorificado aí? Não, mas é o Espírito Santo. Que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o primeiro a exaltar e glorificar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Não é o Espírito Santo. Não é o Espírito Santo. Infelizmente, eu não vou conseguir terminar aqui, porque eu queria mostrar aquilo, mas eu vou dar uma esticada, gente, vocês vão me perdoar, para a gente terminar, né? Então, tudo que se fazia naquela época é igual se faz hoje. Hoje eles fazem a mesma coisa aqui, né? Você lê Paulo falando lá de Atenas, né, que era, até hoje ainda é, né, a capital da mitologia, um lugar que não faltava adoração. Os atenienses tinham divindades, faziam sacrifício, tradição, tinham tudo. Tinham tudo quanto é tipo de loucura que você imaginar. Você vai para a Grécia, vai visitar Atenas, vão mostrar tudo isso para você. Está lá em Atos, capítulo 17, versículos 22 e 23. Superstição de tudo quanto é maneira. Né? Aí Paulo
chega lá e vê um povo, uma estátua lá de um Deus desconhecido. Olha, porque eles tinham tanto... Por que eles tinham a estátua? Uma homenagem a um Deus. Porque eles tinham tanto medo de não estar adorando todos os deuses que eles achavam que existiam, que eles fizeram uma estátua para dizer, olha, se eu não estou adorando esse Deus, então essa estátua é dele. Mas tem o Deus tal lá no país tal. Muito bem, essa estátua aí do Deus desconhecido é desse aí então. Aí Paulo vai lá e fala, olha, o Deus que vocês não estão adorando é o Deus que eu venho falar dele aqui para vocês. E leva a verdade do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo o que não é adoração a Cristo é falso. É falso. Não adianta a gente querer, não, mas é o jeito deles, mas não tem o jeito deles, é o jeito da Bíblia, é o jeito que a Bíblia diz que deve ser. Tudo que não é do jeito que a Bíblia diz que deve ser é falso. Isso é julgado pela Bíblia, não é por mim. Mas pastor, mas é falso, é. Jesus falou isso, Jesus falou isso. João 14,6. Quem é que não conhece João 14,6? Olha Jesus falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ele, Jesus, foi estabelecido como sabedoria, justiça, santificação, redenção. Qualquer adoração que não é centrada em Cristo é falsa. É falsa. E o apóstolo João confirma isso naquela passagem que eu pedi para você deixar marcadinha no começo do nosso culto a Deus. 1 João, capítulo 1, versículo 4. Leia ela aí para você ver. Né? Toda e qualquer adoração deve ser feita, deve ser centrada. O culto é para o nosso Senhor, não é para homem ficar cantando, mostrando aquela voz. Não é nada disso. Culto não é para essa bobagem aí de fazer revelação, culto para curar, não é nada disso. Tudo isso é mentira. O verdadeiro culto é o culto a Deus. Tudo que não exalta e glorifica a Deus é falso. Simples assim. Irmãos, me perdoem, eu passei aí do tempo, mas era para terminar. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, ajuda-nos, Senhor, a entendermos, compreendermos e a sermos bíblicos, Senhor. Né? Ajuda a entendermos a pequenez do nosso coração, a insignificância da nossa mente, e não nos centrarmos, não nos apoiarmos em homem nenhum, somente no Senhor. Tu és a nossa pilastra, Tu és o nosso alicerce, Tu és o nosso Deus. E eu oro no nome do Cristo Jesus. Amém.